Muito obrigada, Bruna, pela apresentação. Bom dia a todas, todos e todes. Parabenizando aí, né, a Procult pela organização e por sediar, né, o evento, né, mas com uma equipe, imagino, né, bastante extensa, né, nesse trabalho de organização. Então, quero cumprimentar aí, né, Fernando e Mônica, cumprimentando também toda a, né, a equipe, tanto da Procult quanto, né, os membros da organização desse seminário. Cultura, Democracia e Cidadania na América Latina, né, um debate necessário, né, para a gente fazer, pensando, inclusive, né, em retomar, né, cada vez mais esse diálogo nosso Sul-Sul. Né. Bom, agradeço, então, o convite, e a gente já pode começar. Né, essa mesa, né, como a Bruna já falou, ela vai tratar do campo cultural, racismos, sexismos e LGBT-fobias, e nós podemos começar, então, né, já que decidimos começar em ordem alfabética. Vamos começar. Eu sou Washington. Pois é, Altemar Washington. Então, vamos começar pelo professor Altemar de Monteiro, né, pesquisador, dramaturgo, encenador, diretor do Nós de Teatro, Fortaleza, Ceará, professor adjunto do Departamento de Artes Cênicas da Escola de Belas Artes da FMG, doutor em Artes da Cena, mestre em Processos de Criação em Artes, especialista em Arte e Educação, licenciado e tecnólogo em Teatro. Líder do grupo de pesquisa Negruras, Performatividades, Poéticas e Pedagogias, Negras e Periféricas. Então, com a palavra, professor Altemar de Monteiro, seja bem-vindo. Obrigado. Bom dia, gente. Então, estou feliz demais de estar aqui novamente nesse seminário, cumprimentar também Mônica Mencarelli e todo mundo que está aqui na construção desse espaço para pensar democracia e cultura no Brasil, nas universidades. Né? Eu vou concentrar minha fala hoje a partir de uma questão que tem me interessado bastante, que é, a partir desse debate sobre campo cultural e racismos, sexismos e LGBT-fobias, de uma questão que tem me interessado especialmente no grupo de pesquisa, que é esse grupo Negruras, que a gente está em ação desde que eu entrei na UFMG, e a gente tem pensado algumas questões que tocam no campo da arte, dos processos criativos, especialmente das performatividades da negrura, a partir de uma questão que tem atravessado a gente de forma continuada, que é um debate sobre tokenismo, assim, da forma como a indústria cultural, o neoliberalismo, se apropriou das pautas e das demandas dos ditos minorizados para poder criar produtos, rótulos e construção de uma série de marcadores que fixam a nossa existência num determinado lugar para produzir mais-valia e gerar uma fixidez sobre a nossa existência. Então, eu queria começar e pedir licença para ler um textinho, assim. Eu estou atualmente abraçado com esse livro, parece uma bíblia, que eu ando com ele para tudo quanto é lugar, que chama Disforia Mundi, do Paul Beatriz Preciado, O Som do Mundo Desmoronando. Curiosamente, esse é o nome do espetáculo que a gente está montando lá no FMG, com os estudantes da graduação, muito inspirados nos escritos do Paul e de algumas perguntas que ele tem feito, e a gente tem gostado de brincar com essas palavras. Tá? O nome do texto chama Fake Old News. Se eu ficar em pé, atrapalha a filmagem? Não? Dá certo? Gente, tem que ficar sentado. Dá? Então, eu cresci e vivi, e às vezes ainda vivo, numa sociedade que afirmava que os judeus tinham cavado a própria desgraça por força da ambição, que os africanos tinham sido escravizados por carecerem de cultura, que os indígenas não foram exterminados, mas se renderam em troca de álcool, que os ciganos roubavam criança para fazer rituais satânicos, que as lésbicas eram mulheres frígidas ou predadoras com clitóris gigantes. Uma sociedade que apresentava como medida preventiva a reclusão institucional de pessoas consideradas doentes mentais. Uma sociedade que chamava de puta a mulher que se deitava com um homem antes de se casar. E de muito homem, aquele que se deitava com todas as mulheres possíveis antes de casar. Uma sociedade que chamava de doentes pedófilos os gays que praticavam sexo consentido.
e que chamava de pais ou padres os pedófilos que abusavam dos próprios filhos, fossem eles biológicos ou eclesiásticos. Uma sociedade onde a violência de Estado era uma prática patriótica e onde se recusar a cumprir o serviço militar era um crime. Uma sociedade que considerava só psicopata ou disfórica uma pessoa que quisesse mudar de sexo, ou que afirmasse não pertencer a nenhum dos dois sexos do sistema binário. Uma sociedade na qual uma mulher que dizia ter sido estuprada era tida como uma piranha mentirosa. Uma sociedade em que uma mulher que afirmasse a um psicólogo ter sofrido abusos sexuais por parte do próprio pai sofria de um complexo de Édipo. Uma sociedade onde questionar o poder patriarcal do varão no âmbito familiar era arriscar-se a ser excluído. Uma sociedade na qual o imigrante era visto como ameaça à identidade nacional e tratado como um criminoso fugitivo sem documentos. Uma sociedade em que uma mulher usando o véu era descrita como radicalizada ou sob influência de formas de coerção fanáticas. Uma sociedade em que uma pessoa de confissão ou origem muçulmana era tida como terrorista em potencial. Uma sociedade em que a monogamia em série, com interlúdios de infidelidade, era a forma privilegiada de relação social e sexual. Uma sociedade onde era normal que os pobres e não brancos fossem obrigados a abandonar os filhos que os ricos e os brancos adotavam. Uma sociedade onde os que afirmavam que a pornografia era má e asquerosa eram os mesmos que a consumiam. Uma sociedade onde os que defendiam a abolição da prostituição eram os mesmos que perseguiam as mulheres para forçá-las a fazer trabalho sexual gratuito. Uma sociedade onde os sacerdotes sexualmente abusivos eram qualificados como homens honestos, os quais se deviam confiar à educação das crianças desde a mais tenra infância. Uma sociedade onde os animais eram criados e sacrificados em condições industriais. Uma sociedade em que comer animais mortos era considerado saudável. Uma sociedade onde era possível legitimar a destruição ecológica em nome do crescimento econômico. Uma sociedade onde a energia nuclear era limpa, onde o exército era nobre e onde papai e o Estado, por mais safados que fossem, sempre tinham razão. Fake old news. Tudo isso faz uns 30 anos, ou só 3 anos, ou só 3 meses, ou só 3 dias, ou só 3 minutos, não sei. Em alguns contextos. Não era fake news. Essa era a realidade. Essa era a ficção política na qual crescemos. Uma ficção tão sólida e tangível quanto um muro. Paul Beatriz Preciado. Esse texto, dentre outras coisas, tem me interessado a partir da noção que o Paul elabora para a gente de fake old news. E mais do que isso, do que uma outra autora que chama J. Mombassa, ela tem elaborado a partir um conceito que chama ficções dominantes, né? Quais são as ficções dominantes que a gente tem operado e que a gente tem abraçado hoje, e que novas ficções estão produzindo dominação no nosso imaginário atualmente. E aí, a J. Mombassa ela diz para a gente que é necessário reimaginar o mundo e as formas de conhecê-lo, que o nosso imaginário está cristalizado a partir de um imaginário brancocêntrico, cis, heteronormativo. E que a forma da gente conhecer o mundo, se relacionar com ele, de produzir significado, ainda está presa a esse mesmo imaginário. Como o Paul nos diz, todas essas notícias que a gente ouviu, elas ainda permeiam o nosso imaginário social, cristão, branco, hétero, cis, normativo. Todas essas frases que, para o nosso circuito aqui de cultura e arte e educação, de repente podem ser um grande abuso, ou um absurdo, ou até uma violência aos nossos ouvidos, em alguns contextos a gente sabe que não são. Continuam sendo a realidade e a verdade. Ou seja, uma ficção dominante. E, nesse sentido, tem uma outra pesquisadora que me interessa muito, que chama Denise Ferreira da Silva, que ela diz que é necessário a gente liberar a nossa imaginação para uma imaginação radical. E ela ainda faz uma pergunta: o que a gente precisa soltar
liberar, abdicar para emancipar a nossa imaginação. O que a gente, de fato, precisa soltar para que a nossa imaginação possa alçar outros voos e criar outros tipos de imaginação? Essa pergunta me interessa muito por conta da minha trajetória enquanto artista, de ter vivido, de artista e militante da cultura, de ter vivido durante 22 anos na periferia de Fortaleza, junto com um grupo de teatro, onde a gente estava lá pautando as nossas formas de ver e imaginar o mundo a partir da experiência periférica, a partir da experiência de corpos racializados, e da forma como, durante esses 22 anos, a gente esteve militando a partir de uma arte e cultura periférica, a partir de uma arte e cultura negra, muito em relação também com os movimentos negros, com os movimentos populares, com a educação popular, e observando a forma como as políticas culturais foram mudando ao longo desses anos, a gente vai começando a observar um certo gerenciamento de um novo tipo de ficção que se enreda e se arranja em torno dos nossos corpos, que é o que muitos pesquisadores atualmente estão chamando de tokenismo, né? A partir disso, quando eu entro dentro da UFMG, inclusive como um professor responsável por pensar as poéticas negras, pensar os teatros negros, a gente funda um grupo de pesquisa que chama o Grupo Negruras. E, nesse Grupo Negruras, era muito curioso que, quando a gente foi buscar os pesquisadores, as pesquisadoras negras e negras dentro do curso de teatro, dentro da UFMG, a gente percebe que ainda existe uma certa necessidade continuada de se afirmar a partir de um lugar que é o lugar da identidade, do empoderamento e do lugar de fala, né? E aí, enquanto eu estava observando isso, na construção do Negruras, eu percebia, gente, tem algo aí que a gente precisa discutir, no sentido do que a gente pode articular, no sentido de um pensamento e de um aquilombamento de pesquisadores e pesquisadoras das artes, no campo das artes da cena, e que não esteja mais preso a esse lugar. Existe uma tese menor, inclusive o próprio Fanon e o César já dizia, né, quando a gente pensa na negritude enquanto um lugar que pode produzir reconhecimento, essa é a tese menor, a gente já se reconhece quanto negros, e é a partir daí, o que a gente faz? O que é possível reimaginar? O que é possível a gente produzir? Como que a gente observa a forma como nossos corpos estão sendo gerenciados por um tempo que olha para a gente e diz que a gente precisa ser uma cota racial, que a gente precisa estar dentro de um... Tem um fenômeno que tem me interessado bastante atualmente, que é o crescimento muito grande das startups de diversidade e inclusão. Se você bota hoje em dia no Google, né, diversidade e inclusão, toda semana está nascendo uma em algum lugar. E eu fico observando a forma como o neoliberalismo tem se apropriado dessas discussões, tem se apropriado dos nossos corpos para que a gente vire quase como uma marca, para conseguir cada vez mais recursos. É o que a gente chama de lavagem da diversidade, né, o que a gente chama de tokenismo, é o que a Françoise Verger chama de antirracismo neoliberal, né, que é uma discussão que está interessada em manter o status quo exatamente do jeito que está, as coisas, a branquitude e o projeto dessas ficções dominantes, elas continuam exatamente no mesmo jeito, nas estruturas e nos espaços, ocupando os mesmos lugares, sob a justificativa de ter um ou outro corpo negro num espaço. Tem um professor negro ali, tem uma professora negra naquele lugar, temos um grupo de teatro numa programação. Tudo isso para se safar da responsabilidade política, social, de poder construir algum outro espaço de reparação. E, mais que isso, de colocar nossos corpos no espaço para além da necessidade de representar a si mesmo, de representar uma negritude essencializada, que, no geral, essas práticas tokenistas, esse antirracismo neoliberal, vai produzir exatamente esse tipo de lugar, que é você precisa representar e precisa representar bem uma pessoa negra. Você precisa estar dentro do protocolo do que é uma pessoa negra. Se você fugir disso, você não vai ser possível, um corpo passível de representar essa negritude nesse espaço. E aí isso tem me interessado no Negruras, a partir de um lugar de como que a gente pensa isso atualmente nas artes da cena.
O Negruras é um grupo de pesquisa que tem tentado buscar construir outras ficções a partir da nossa existência. Essa talvez seja a grande questão que nos orienta, pensando que o teatro é esse lugar que a gente foi educado a entender como um lugar de elaboração de ficções. Quando a gente olha aqui para a Disforia Mundi do Paul Beatriz Preciado, a gente vai entender que ficção não está somente no campo do teatro, né? Está no campo da vida. Ela está sendo agenciada, hoje em dia, por todos os espaços. E, no tempo que a gente vive, existe uma série de ficções dominantes que estão sendo operadas. O que a gente precisa fazer para liberar a nossa imaginação, liberar o nosso imaginário para construir outras ficções sobre nós mesmos, outros imaginários que possam liberar a nossa corporeidade para ser bem mais do que esse antirracismo neoliberal, do que esse tokenismo sobre a nossa existência espera e propõe sobre como que a gente deve agir no mundo. Então, para finalizar, eu nem sei quanto tempo ainda tenho, já passou, né? Ainda tenho 10 minutos, olha, meu Deus do céu. Então, 9 minutos. Então, tem dois conceitos que me interessam bastante aí nesse debate. Tem um dramaturgo, ensaísta, que chama Eduardo Glissant, que, inclusive, durante a minha tese de doutorado, minha orientadora está aqui, Mônica Ribeiro, ela vai lembrar que a gente estudou bastante o Glissant, discutiu bastante coisa, foi muito legal, que é o conceito de opacidade. O conceito de opacidade tem me interessado nesses estudos, junto com o Negruras, a partir de uma questão que o Glissant nos coloca a pensar. Ele diz que, no tempo que a gente vive, a gente não deveria mais lutar pelo direito à diferença, a gente teria que lutar pelo direito à opacidade. Que essa noção de diferença, segundo o Glissant, Denise Ferreira da Silva, J. Mombassa, esse grupo de autores e autoras que me interessa atualmente, é o que produz a mola propulsora, inclusive, para o que a gente está chamando de antirracismo neoliberal. Porque se entender dentro da diferença é entender que você pode ser capturado, que você pode ser lido, que você pode ser entendido. Você é diferente. Eu leio você como diferente, então eu catalogo, eu mapeio e logo eu posso te convidar para estar aqui na minha mesa. Se eu não sou lido como diferente, se eu sou lido como opaco, o que é o opaco? É aquilo que é turvo, né? É aquilo que eu não sei exatamente o que é aquilo que eu não sei nomear, é aquilo que não faz parte necessariamente do meu léxico, da minha forma de entender e imaginar o mundo. Se eu abraço a experiência da opacidade, existe uma possibilidade de desativar o regime da visibilidade operado pela expectativa desse antirracismo neoliberal. É claro que existe aí uma dimensão filosófica, existencial, né, que é como abraçar a opacidade sem continuar na sombra da invisibilidade, né? Essa que é a grande questão. Então, descobrir estratégias de abraçar a opacidade a partir das artes da cena, a partir da performance, a partir dos teatros negros performativos, tem sido uma estratégia para pensar isso na cena e também, de forma expandida, pensar isso atualmente até enquanto um lugar para a gente pensar a política cultural. Seria possível? Será que hoje, quando a gente está pensando em política cultural, inclusive quando a gente pensa em política afirmativa, a gente não abraça demais a representação de o que um corpo negro, de que uma corpa negra deve ser, do que é que ele precisa, do que ela precisa representar? Por isso que, quando a Denise Ferreira da Silva diz o que é necessário abrir mão, ela nos pergunta, para emancipar o nosso imaginário e para que a gente possa construir outras ficções, eu tenho começado a desconfiar que talvez seja a própria noção de identidade. A identidade como um mal que precisa ser imediatamente rediscutido no campo das políticas afirmativas, no que a gente, em algum momento, chamou de políticas identitárias, para a gente poder rever as nossas formas de ver e imaginar o mundo, principalmente num contexto onde as ficções dominantes elas já entenderam facilmente como que lidam com a nossa performance e com a forma com a qual a gente representa a si mesmo. A Castiel Vitorino brasileiro, que é uma travesti preta, lá de Vitória, ela diz uma coisa que eu acho muito bonita. Ela diz que a identidade é o que nos distrai para o caminho da liberdade. E eu acho muito bonito esse conceito de, nossa senhora, tem algo ali que está
me distraindo, sabe? O que é que eu estou fazendo? Para onde que eu estou indo? Né? Em que momento foi necessário abraçar de forma tão veemente essa identidade? Acho que teve um momento, principalmente no contexto de Brasil, e ainda parece ser muito necessário, principalmente para afirmar algumas políticas, mas no nosso cotidiano, das nossas práticas, da nossa criação, do nosso espaço de produção, na dimensão da vida. E aí eu lembro do Alberto Guerreiro Ramos, né? A gente é mais que um negro tema, no sentido de uma identidade a ser capturada e ser representada. A gente é negro vida, né? A gente está reelaborando a si mesmo cotidianamente. Eu acho que é isso, assim, deixar essa imagem, que eu acho uma imagem muito bonita, a identidade como algo que nos distrai para o caminho da liberdade, e pensar como que a gente pode abraçar a opacidade para colocar nossos corpos num lugar turvo, que eu acho que é exatamente esse lugar da imaginação. Né? A imaginação é esse lugar que nos coloca também no lugar onde a gente não tem muita certeza a respeito do que está sendo criado e imaginado. Né? Acho que talvez exista aí um gesto que possa produzir uma ruptura com essa força, essa alavanche que tem chegado sobre nós cada vez mais, que alguns autores têm chamado de antirracismo neoliberal, lavagem da diversidade. A Françoise Verger ainda chama de multiculturalismo pacificador. A gente, a partir da identidade e da diferença, você vai mapeando, rastreando, colocando tudo dentro de um plano e planificando para que haja paz. E essa paz é exatamente para manter as coisas exatamente do mesmo jeito. Quando a gente sair dessa noção de paz, a gente vai conseguir abraçar o problema, abraçar as nossas divergências, entender que nós temos diversos campos distintos para que a gente possa, a partir da interseccionalidade, colocar sobre a mesa e abraçar o problema para ver se a gente consegue, de fato, construir outro Brasil, outro país. Aí eu vou vender meu peixe, que eu te falei, né? O Negruras, no dia 30 de novembro, fica aqui o convite para todo mundo, a gente vai estar realizando o primeiro Encontro Negruras. O primeiro Encontro Negruras é um espaço de reunião de artistas, pesquisadores, pesquisadoras, pesquisadores negros, negras, negres, para compartilhar suas pesquisas estéticas, debater sobre essas questões. A gente vai ter oficinas de manhã, tudo no Espaço Conhecimento da UFMG, 30 de novembro. Anota aí, gente, na agenda de vocês, senão vocês vão esquecer. Faz tempo, daqui a um mês, vocês vão esquecer, mas você já pode lembrar. De manhã, a oficina, de tarde, a gente tem uma mesa sobre poéticas da negrura, outra mesa sobre pedagogias da negrura. A gente vai ter um experimento performativo a partir da peça E Agora Falamos Nós, do Eduardo de Oliveira e da Teresa Santos, que são duas pessoas muito importantes no movimento negro e na produção em arte no Brasil. A gente vai ter o Corpo Preto Surdo e a gente termina com uma fala da professora Leda Maria Martins. Tudo isso com o apoio também da Pró-Reitoria de Cultura e da galera massa lá do Espaço do Conhecimento que está recebendo a gente. Tá bom? Acho que é isso, gente. Obrigado. Muito bom, né, gente? Começamos aqui, né, com umas boas provocações aqui de Altemar. Já estou aqui já destruída. Mas de um jeito bom, viu? De um jeito bom, né? Vou ficar também com essa frase, viu? A identidade é mal que nos distrai para o caminho da liberdade. É forte, é forte. E essa ideia da opacidade. Mas vamos lá, né? Vamos seguindo, porque tem muito chão ainda pela frente aqui, né? Está muito bom. Vamos aí manter, vamos na ordem, né? Pela ordem. Contrários à ordem, mas também estamos aqui, né? Então, Joana Ziller, né? Nossa colega Joana, também professora associada do Departamento de Comunicação Social e Permanente do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social do FMG. A Joana criou e coordena o Grupo de Estudos em Lesbianidades, o GEL. Compõe a comissão coordenadora da formação transversal em Gênero e Sexualidade, Perspectivas LGBTQIA+. É vice-coordenadora do GT Comunicação, Gêneros e Sexualidade da Compós. Entre seus interesses de pesquisa, é possível destacar interseções dos debates de plataformas de redes sociais de gênero, especialmente no que tange às lesbianidades. É responsável pela Diretoria de Governança Informacional do FMG, onde responde pela Ouvidoria Geral do FMG,
pelo serviço de informação ao cidadão e como encarregado da LGPD. Só isso. Né? Então, Joana, a palavra é sua, fique à vontade. Obrigada, Licínia. Bom dia para todas as pessoas. Eu queria, então, começar agradecendo a organização do evento, né, a Procult, em especial ao Fernando Mencarelli e à Mônica, pelo convite para estar aqui. É uma alegria poder contribuir para essa discussão sobre a relação entre racismo, sexismos, e eu vou chamar de LGBTQIAPN mais fobia. Eu sei que isso vai cansar vocês durante a minha fala, mas, enfim, vou ser o mais inclusiva possível. E o campo cultural. E eu quero cumprimentar Altemar, Licínia e Rogério. Já aprendi muito na fala de Altemar e tenho certeza que vou aprender ainda mais na de Rogério, na conversa que a gente vai ter em seguida. Então, isso. Bom, para começar a pensar sobre racismos, sexismos e LGBTQIAPN mais fobia, a gente precisa partir da afirmação de que todas essas formas de discriminação foram inventadas em algum momento da nossa história. São fruto dos processos colonizatórios. Elas não são naturais. Ninguém nasce racista, machista ou LGBTQIAPN mais fóbico. As hierarquias que compõem a nossa sociedade e dão origem às discriminações, que instituem certos grupos como mais vulneráveis do que outros, porque mais atacáveis do que outros, não existem em função de diferenças biológicas, mas da necessidade de justificar processos de dominação, de violência e de extermínio. Eu vou contar uma historinha rápida aqui para vocês. Eu tenho um filho de 10 anos. Hoje ele tem 10 anos. Quando ele entrou na escola que ele estuda hoje, ele tinha 4. E, ao saberem que ele tinha 2 mães, os coleguinhas de 4 anos começaram a me cercar na porta da escola para fazer perguntas. E as perguntas eram assim: é verdade que o Tom tem 2 mamães? Mas ele nasceu de 2 barrigas? Vocês 2 se casaram de vestido? Então, as crianças não faziam julgamento de valor, mas elas estavam bastante curiosas, queriam investigar aquela possibilidade de uma família diferente das que eles conheciam. Elas ainda não tinham aprendido sobre a hierarquia, mas isso não tardaria a acontecer, e hoje já há debates, né, na escola com as crianças, porque ocasionalmente usam o termo viado como ofensa e outras hierarquias que elas começam a reproduzir. Então, para falar sobre racismos, sexismos e LGBTQIAPN mais fobia, eu parto da premissa de que as hierarquias não vêm de nenhuma essência e, como eu disse, de nenhuma característica biológica, mas de uma lógica de poder que precisa estabelecer o diferente como menor, o outro como intrinsecamente dominável. E a diferença desse diferente, a caracterização desse outro, se dá em relação àquela ideia de humano universal, como sendo homem, branco, cis, heterossexual, em um corpo sem deficiência, etc. A partir do estabelecimento dessa hierarquia, do estabelecimento da diferença, do que é o outro, é que a discriminação pode aparecer e aparece. Né? E aparece quando nós, os outros, fazemos coisas que se entende que nós não deveríamos fazer, a gente está onde a gente não deveria estar. Nós, mulheres, nos recusamos a estar em função dos homens, por exemplo. Nós, pessoas LGBTQIAPN+, queremos direitos iguais ao de pessoas cis-hétero. As pessoas negras, há mais de um século, têm recusado os escravizamentos que seguem reverberando. E como o fazer cultural contribui para esse processo? Ou como poderia ajudar em seu enfrentamento? Dialogando aqui com as mesas que aconteceram em outros dias, é importante pensarmos que nem toda cultura se traduz em resistência. A cultura é também utilizada como forma de reafirmação da norma. Em muitos momentos, a cultura assume um papel pedagógico da norma, contribui para a disseminação, para o aprendizado, para a manutenção dessas hierarquias, que vão culminar nas discriminações que a gente chama de racismo, machismo, LGBTQIAPN+, fobia e outras. Né? A gente tem hoje no Brasil, a maioria de vocês conhece, mas a gente tem pessoas de fora também, né, do país, alguns mecanismos nas políticas públicas culturais que buscam ampliar a diversidade nos investimentos públicos na produção,
boa parte deles em forma de políticas de bonificação em editais públicos. E, do ponto de vista das produções privadas, há pressões de movimentos sociais e grupos organizados pela internet para que haja mais diversidade nas produções. Um pouco como Altemar falou, a gente precisa pensar no que isso tem combinado, né? Quais são os resultados desses investimentos de recursos e de forças em produções culturais. Eles ajudam a combater as discriminações? E aí eu vou falar um pouco sobre mulheres, mais especificamente pessoas LGBTQIAPN+, como nós compomos algumas produções culturais, pensando que é uma parte em que as hierarquias ficam mais explícitas e, ao mesmo tempo, pensando que refletem outras formas de cultura. Então, a partir dessas perguntas, cabe a gente questionar se e como nós, mulheres e pessoas LGBTQIAPN+, compomos as produções culturais. A gente poderia partir de um teste muito conhecido, que é o teste de Bechdel, em que a cartunista lésbica Alison Bechdel pergunta: 1. Há ao menos 2 mulheres nesse filme? 2. Elas conversam entre si? 3. Elas falam de algo que não sejam homens? É possível levar esse teste para outras expressões culturais, como o teatro, a literatura, as séries, a música e daí por diante. E eu vou pedir para colocar a apresentação aqui, gente. Tá aqui, mas é porque tem umas imagens aqui que exemplificam o que eu vou dizer. Bom, eu vou falando enquanto ele coloca lá. Mas, então, é possível levar o teste para outras expressões culturais, como teatro, a literatura, as séries, a música. E eu faço um desafio aqui para vocês, para, na hora do almoço, abrirem o Spotify e encontrarem entre as 10 músicas mais tocadas nesse momento, pode ser no Brasil, no mundo, em outros países da América Latina, alguma que não seja sobre relacionamento tradicional heterossexual. É como se as nossas vidas não fossem compostas de nada mais do que sexo hétero e amor romântico hétero, frequentemente brancos, e sexo hétero e amor romântico e sexo hétero que leva ao amor romântico hétero, frequentemente brancos. Nisso, o funk costuma ser uma exceção. O que nos leva a 2 ideias que eu gostaria de explorar aqui: da heterossexualidade compulsória e da interseccionalidade. Heterossexualidade compulsória é um termo que foi criado pela pensadora lésbica Adrienne Rich. É a ideia de que as pessoas são inerentemente heterossexuais. Hoje, a gente pode pensar em cis-heterossexuais. Ela criou esse termo lá na década de 1980. A discussão trans ainda não estava muito bem desenvolvida. Então, a gente pressupõe, como sociedade, que todas as pessoas são cisgêneras e heterossexuais. E as tratamos assim, as educamos nesse sentido, as estranhamos quando agem de uma maneira minimamente diferente da norma cis-hétero. A maioria de nós não se dá conta da cis-heterossexualidade compulsória, apenas segue a reproduzindo. A tal ponto que uma outra autora, a Monique Wittig, descreve a heterossexualidade, aqui também a gente pode pensar a cis-heterossexualidade, como um sistema de pensamento que dá origem a todas as classificações e produções da nossa sociedade. E a gente pode pensar desde os plugs que a gente coloca na tomada, né, que a gente chama de macho e fêmea, até a cirurgia que famílias de bebês intersexo são pressionadas a fazer para que os recém-nascidos caibam nas classes de menino ou menina. A gente tem 3% da população intersexo, e, assim que nascem, as famílias são pressionadas para fazer essa cirurgia. Na cis-heterossexualidade compulsória, ser cis e heterossexual são constituídas como única possibilidade, como nas músicas que eu mostrei. Mas não apenas as músicas. Nascido na literatura, o fenômeno bury your gays, queime seus gays, segue sendo amplamente utilizado no audiovisual. Assim, na época em que essa expressão foi criada, o gays se referia a homens gays, mas também às invisíveis mulheres lésbicas. Então, bury your gays diz respeito a esses 2 públicos.
Mas, voltando lá, né, a ideia de matar uma das pessoas envolvidas num casal homossexual ganhou algum espaço na literatura no final do século XIX, como uma forma de se publicar com segurança livros em que personagens do mesmo gênero pudessem se envolver afetivo-sexualmente. Vale lembrar que o Oscar Wilde foi preso em 1895, condenado a 2 anos de prisão por sodomia. Naquela época ainda não existia a figura do homossexual, mas do sodomita reincidente. Só pouco mais de 50 anos depois, em 1948, a homossexualidade, na verdade ainda chamada de homossexualismo, passou a integrar o CID, Classificação Internacional de Doenças, e a gente fez a mudança do pederasta reincidente para o homossexual. Mas o Oscar Wilde foi preso e uma das peças-chave da sua condenação foi o seu romance O Retrato de Dorian Gray. Outra escritora da época, a Radcliffe Hall, publicou O Poço da Solidão em 1928 e consta que só não foi presa porque seu romance não tinha cenas de sexo, além do fato de que a rainha Vitória, que reinava na época, considerava que 2 mulheres não teriam motivos nem meios para fazer sexo, o que nos poupou de constar nas leis moralistas da época. Voltando lá ao Bury Your Gays, que, como a gente viu, começou a ser praticado para a segurança dessas pessoas, inclusive, um estudo de 2017 explica que, na literatura, o mais comum era que, poucas páginas depois de consumada a relação entre as 2 pessoas do mesmo gênero, uma delas morresse. A pessoa sobrevivente era resgatada à heterossexualidade, se casava e vivia heterossexualmente feliz por toda a sua vida. Esse fenômeno foi adaptado da literatura para o audiovisual e se ampliou. Alguns estudos mostram que, nas séries, o Bury Your Gays é mais comum entre mulheres, que, em geral, morrem de maneira violenta. Mortas, mas não invisíveis, nós rebatizamos o Bury Your Gays para a Síndrome da Lésbica Morta. A primeira grande produção audiovisual do gênero é Infâmia. Se puder colocar de novo, por favor, a apresentação. Infâmia, de 1961, é um filme em que Karen, interpretada por Audrey Hepburn, rejeita Martha, que é a personagem de Shirley MacLaine, e Martha aparece morta no final. De lá para cá, lésbicas e bissexuais morremos em muitos filmes, como Instinto Selvagem, Alma Gêmea, Cidade dos Sonhos, Assunto de Meninas, Chloe, só para citar algumas grandes produções do final dos anos 90 e começo dos 2000. Mas não paramos por aí. A gente também conquistou as novelas. Em 1988, foi transmitida no Brasil a novela Vale Tudo, da Rede Globo, em que o casal Laís e Cecília, essa aqui, preto e branco, se desfaz pela morte da segunda, da Cecília, em um acidente. 10 anos depois, em 1998, outro casal lésbico, Leila e Rafaela, interpretado por Silvia Pfeiffer e Cristiane Torlone, é morto na explosão de um shopping, na novela Torre de Babel. A Síndrome da Lésbica Morta aparece nas séries desde 1976. Até 2023, aparecemos em uma quantidade muito pequena de séries, mas morremos muito. 235 personagens lésbicas e bissexuais foram mortas na TV em séries de pequeno e grande orçamento, incluindo Riley, de The Last of Us, Villanelle, Helene, Anna e Nadia, de Killing Eve, Odette Johnson e Kit, de The Handmaid's Tale, Denise e Tara, de The Walking Dead, Charlie e Jenna Dickerson, de Supernatural, Daddy, Maureen Cucúdio e Pussy Washington, de Orange is the New Black. Eu podia continuar, mas vou parar por aqui, só nas séries que mataram mais de uma lésbica ou bissexual. Nos últimos 10 anos, foram 133 personagens mortas. Vocês podem me questionar, né, dizendo que heterossexuais também morrem, e é verdade, né, principalmente homens héteros, mas não na mesma proporção. Né? Outro levantamento sobre esse tema mostra que há lésbicas ou bissexuais em apenas 11% das séries de TV nos últimos anos, e apenas 8% delas têm um final feliz.
Então, a gente tem aqui uma pedagogia da cis-heterossexualidade, que, ao mesmo tempo, nos ensina, como devemos viver, como nas músicas mais tocadas, que pregam o amor romântico, monogâmico, heterossexual, ensinam com quem devemos transar, quando evoluir para o namoro, para o casamento, e até como sofrer nos términos. E 2, o que pode acontecer quando desviamos dessa norma. Construímos, assim, um sensível comum, partilhado entre nós, uma partilha do sensível, como define o Jacques Rancière, que constrói as possibilidades LGBTQIAPN+, como uma vida menos vivível, para citar um termo da Judith Butler, em Quem Tem Medo do Gênero. Fora das telas, dos livros e das músicas, a gente sobrevive bem mais frequentemente, ainda bem. Mas como nós somos mostradas, quer dizer, que parcela das nossas vidas é apreendida pela partilha do sensível. Se a gente olhar para as lésbicas e bissexuais que ganham visibilidade no fazer cultural, coloca de novo, por favor, a imagem. Então, se a gente olhar para essas lésbicas e bissexuais, a normatividade salta aos olhos. Em geral, somos magras, jovens, sem deficiência. Nos casamos e somos mães, como Nanda Costa e Lan Lan, e as fofíssimas gêmeas, ali embaixo. Ludmila e Bruna, que se casaram para fazer inseminação artificial, ali em cima, né? As representantes negras, aí a gente pode pensar o tokenismo. Fernanda Gentil e Priscila Montadon, que a Priscila adotou a família da Fernanda ao começar um namoro. Então, ainda que lésbicas ou bissexuais, performamos uma feminilidade normativa, somos monogâmicas, a interseccionalidade não nos toca, somos bem-sucedidas. E eu não tenho nada contra famílias e filhos, como eu disse no começo, eu sou uma das mães de uma criança. Mas eu chamo a atenção aqui para o fato de que, como lésbicas ou bissexuais, a gente segue sendo mostrada dentro da normatividade desenhada para casais cis-hétero, o que inclui a branquitude. Existem muitas outras de nós, e a gente pode olhar para as outras letrinhas também do LGBTQIAPN+, e vai ver fenômenos similares. Então, há muitas outras de nós que somos ou não somos mães, somos ou não monogâmicas, somos jovens, velhas, brancas, negras, indígenas, asiáticas, magras, gordas, mas nada disso está à mostra. Mesmo entre as que morremos nos livros, séries e filmes, em geral somos brancas, magras, jovens e performamos uma feminilidade normativa. Há algumas exceções, e eu queria pedir de novo para colocar a imagem, para falar de uma, né, chamar a atenção para o bloco de carnaval Truck do Desejo. A Truck foi criada em torno do que eu vou chamar de uma cultura lesbi, com um público majoritariamente LGBTQIAPN+. As músicas tocadas pela Truck privilegiam cantoras e compositoras lésbicas e bissexuais brasileiras de diversos ritmos. O próprio nome do bloco, Truck, remete à caminhoneira, uma denominação que retoma com orgulho um termo que foi historicamente usado para nos depreciar. A Truck do Desejo se apresenta como feminista, antirracista, antifascista e afirma não tolerar lesbofobia, bifobia ou transfobia. Voltado inicialmente a mulheres lésbicas e bissexuais, hoje também inclui travestis, pessoas trans e não binárias. Seu primeiro cortejo aconteceu no Carnaval de 2018, mas o cortejo é apenas uma das atividades da Truck, que conta também com oficinas, atividades formativas, ensaios, que começam em julho para preparar o Carnaval. Para além de ganhar as ruas em seu cortejo anual, que em 2024 reuniu mais de 60 mil pessoas, a Truck faz circularem pela cidade, para seus ensaios semanais, pessoas muito diversas em relação à cis-heteronormatividade, muitas vezes carregando instrumentos pouco afeitos à ideia tradicional de feminilidade. Em seu cortejo estão presentes pessoas negras, gordas, trans, que não performam uma feminilidade tradicional ou não se mostram jovens. Muitas vezes, essas características se cruzam, como acontece na vida real.
Muitas vezes, as pessoas, ao se sentirem confortáveis ou acolhidas, experimentam se livrar mais um pouquinho da normatividade. A Truck é um bom exemplo de relação entre cultura e combate à LGBTQIA+-fobia em prol de uma vida mais vivível. A democracia, que é o tema, um dos temas desse seminário, pressupõe a equanimidade frente a fatores identitários diversos, inclusive de gênero e sexualidade. Propor uma cultura que ande de mãos dadas com a democracia e também enfrentar o medo do diferente e o ódio pela diferença, ou, como diz o Rancière, o amor pelas hierarquias, pelo privilégio, então, isso é uma das fontes que mina a democracia ampla ou insurgente. O ódio pela diferença, pelo diferente, o medo do diferente, né? O amor pelas hierarquias e pelo privilégio. Minam a democracia ampla ou insurgente, como definiram aqui no primeiro dia a Nilma Lino Gomes e o Albino Rubim na sua mesa. Então, é isso. Obrigada, gente. Pode passar. Bom, então, agradecendo também a Joana Ziller, pela sua exposição, dizendo que a gente vai aqui, né, seguindo nesse tensionamento, né, que essa mesa nos provoca, que esse tema nos provoca, né, falar de cultura, democracia e cidadania, e, ao mesmo tempo, trazer esse debate sobre os racismos, né, e sexismos e LGBTQIAPN+ fobias. Obrigada, Joana. Uma boa manhã assim, de tensionamento que nós temos. Bom, então a gente passa agora ao Rogério Lopes. Né? O Rogério, eu estou enrolando aqui porque ele está fazendo ele está achando a apresentação ali, viu, gente? Estou aqui. Joana, me impressionou, viu? Aparecemos pouco, mas morremos muito, né? Dramático também, viu? Muito dramático. Mas viva a Truque do Desejo. Rogério Lopes, professor do Teatro Universitário do Programa de Pós-Graduação da Escola de Belas Artes, da FMG, coordena o Teatro em Cidade, núcleo de pesquisa cênica do Teatro Universitário, e é coordenador do grupo de pesquisa do CNPq, Africanidades e a Cidade, e do Festival do Teatro Negro da FMG. Realiza pesquisa de pós-doutorado em Educação Antirracista nas Artes da Cena, no PPGE da UFOP. É ator e diretor de teatro, com obras apresentadas em festivais no Brasil e no exterior, dedicando-se a pesquisar as máscaras afro-brasileiras. Bem-vindo novamente. A palavra é sua. Tá bem. Obrigado. Bom dia a todas, todos e todos presentes aqui hoje. Queria primeiro agradecer muitíssimo o convite, o professor Fernando Mencarelli e a professora Mônica, de estar aqui nesse evento tão importante, né? E o prazer de partilhar a mesa aqui com meus colegas nessa manhã. Eu queria pedir para deixar a imagem passando, deixar a imagem... já colocar a imagem, por favor? E eu vou usar ela o tempo inteiro. Aí podia deixar ela, a imagem do slide, por favor. Que são muitos. Bom, depois da fala, né, dos dois colegas aqui, eu fico um desafio aqui chegar nesse final e trazer, mas eu vou trazer algumas provocações aqui para a gente, e o título do texto que eu estou propondo se chama A Presença Branca Diante do Outro. Tudo começou quando, em 2017, constatei que a turma de formandos do Teatro Universitário, Escola de Ensino Técnico da UFMG, onde sou professor, tinha uma peculiaridade que precisava ser destacada. Pela primeira vez em quase 70 anos de escola, teríamos uma formatura em que a presença branca não era majoritária, correspondendo exatamente à metade dos estudantes. A forma que encontrei para marcar esse acontecimento foi a montagem de uma peça do dramaturgo francês Jean Genet,
que, no caso deste texto em específico, não permite que atores brancos atuem. Por isso, foi necessário dividir a turma e fazer outro espetáculo para essa segunda metade, o que levou a termos 2 espetáculos de formatura naquele ano. Além de uma série de debates sobre questões raciais, esse episódio também levou à incrível constatação de que haviam estudantes brancos na escola. Assim como hoje, nesta plateia, os senhores e as senhoras são brancos, espectadores. Essa manhã representarei para vocês. Essa é uma paráfrase de uma fala de uma das personagens de Genet, que procura deixar evidente que seu interesse, assim como o meu nesta manhã, é me comunicar com as pessoas brancas. Há mesmo uma rubrica no texto de Genet, que é da década de 50 do século passado, que alerta para o fato de que, se não houvesse ninguém branco na plateia, seria necessário colocar um boneco branco para que a peça pudesse ser representada, fato com o qual não preciso me preocupar ainda hoje. O início da minha fala, por sua vez, foi inspirado pela leitura da obra Dispositivo de Racialidade, de Sueli Carneiro, que logo na introdução afirma, cito, "Dirijo-me a ti, eu hegemônico", falando do lugar do paradigma do outro, consciente de que é nele que estou inscrita por ti e que, graças a eles, expectativas se criaram em relação a mim. Ela continua, "Convocarei Michel Foucault, sim, o francês. Sei que ele é o sujeito de tua confiança e goza também da minha simpatia." Assim como Sueli convocou Foucault e sua noção de dispositivo, recorra a outro francês, Jean Genet, e o jogo de espelhos, presente em sua dramaturgia, para tentar fazer entender o quão pode ser desconfortável falar do lugar do outro, como normalmente pessoas como eu falamos. Por isso, meu interesse em demarcar a presença branca e falar essencialmente para ela hoje. Feita essa observação inicial, informo que pretendo abordar o tema da mesa a partir do diálogo com alguns processos criativos que tenho construído no teatro universitário, como esse que acabei de fazer referência. Trabalhos que criei em parceria com o professor Cristiano Cesarino, que está aqui na plateia hoje conosco. Esses processos foram os responsáveis por me levarem a realizar um pós-doc sobre educação antirracista no programa de pós-graduação em educação da UFOP, com supervisão do professor Erisvaldo Pereira, e cujas bases fundamentam a minha fala aqui hoje. Assim, além de falar de um lugar onde tenho mais familiaridade, que é a criação cênica, espero trazer alguns exemplos em que a produção artística realizada dentro desta universidade pode apresentar alternativas para lidar concretamente com o racismo. Acredito que a questão do racismo nas artes permaneceu quase como um tabu, até bem pouco tempo, e agora começa a ser abordada de maneira mais sistemática. Um dos exemplos é o trabalho de Juliana Souza, que me fez conhecer a expressão teatro branco. Quando utilizo essa denominação em sala de aula para me referir ao teatro europeu, via de regra, há um estranhamento dos estudantes, assim como eu estranhei na primeira vez que eu ouvi essa expressão. Esse tipo de estratégia especular, no sentido de colocar o outro diante da sua própria imagem, me parece eficaz no processo de desconstruir a hegemonia das práticas cênicas brancas, uma vez que, a partir do momento que elas recebem também uma marcação étnica, perdem seu pretenso status de universalidade. Juliana afirma a urgência de debater as tensões raciais no campo da representação, pois, segundo ela, os paradigmas raciais brancos se constituem da não-nomeação e se mantêm como norma naturalizados. Aqui me proponho realizar uma experimentação de nomeação e enunciação exaustiva dessa presença branca, assim como faz Genet por meio da fala de um de seus personagens, o missionário. Há 2000 anos Deus é branco, come uma toalha branca, enxuga a boca branca num guardanapo branco, espeta a carne branca com um garfo branco. Ele ouve cair a neve. Ele olha cair a neve. O engraçado é que Genet parece dizer apenas o óbvio, mas um óbvio que nunca é enunciado como um tal. E é justamente isso que gera um tremendo desconforto na plateia ao assistir essa cena,
tanto que a capacidade desta cena provocar o riso era inversamente proporcional à quantidade de pessoas brancas presentes no teatro. Quanto mais pessoas brancas, menos se ouviam risos na plateia. Ao dizer que está representando para o branco, parece que sua intenção é mesmo desconcertar a passividade da plateia branca, que está acostumada a não precisar se questionar ou sentir o peso da sua presença branca ser anunciada. Em boa parte da peça, Genet está brincando de anunciar a branquitude e seus efeitos perversos, tanto que os personagens brancos são representadas por máscaras brancas. Já como observei anteriormente, ele não permite que atores brancos atuem a peça. Essas são algumas imagens dessa montagem. Ou seja, os brancos também são passíveis de serem construídos enquanto representações, neste caso, propositadamente caricaturizadas, para denunciar o racismo. Isso é diferente das estratégias que, historicamente, alguns processos criativos racistas utilizaram, como, por exemplo, na ocasião da montagem do espetáculo de formatura de 1979, do TU, cujas reportagens da época dão conta de que uma das tarefas mais difíceis, pasmem, foi transformar vários atores brancos em autênticas pessoas da minha cor. Afirmação que pode ser verificada quando olhamos para as fotos de arquivos da peça. Se vocês olharem o colo aqui, principalmente das mulheres, destoa completamente do restante ali. Aliás, esse tipo de estratégia racista, infelizmente, continua sendo performada em diferentes contextos sociais, em ocasiões como o Carnaval, em que as pessoas brancas reivindicam estarem apenas brincando. Mas, como observa Sueli Carneiro, é a operação que nos constrói enquanto outros, é o que permite que sejamos alvos dessa suposta brincadeira, que, na realidade, contribui para um processo persistente de produção de indigência cultural, justamente por sugerir nossa inferiorização intelectual. Afinal, isso é o que garantiria que a nossa existência enquanto sujeito pudesse ser transformada em uma mera caricatura. Entretanto, as imagens da branquitude permanecem absolutamente puras e imaculadas, protegidas de qualquer profanação. Foi o que pude verificar quando da realização de Além do Rio, espetáculo com estudantes do TU, também realizado em 2022, também sob minha direção. Na montagem desse texto, que é uma releitura para o Brasil do século XIX da tragédia de Medeia, entendemos coletivamente que os estudantes brancos ficariam na plateia do espetáculo, atuando o que denominamos de as plateias. Uma espécie de coro que concentrava os comentários racistas provocados pelo relacionamento interracial de Medeia e Jazão. Uma estratégia de construção cênica acordada com toda a turma, que, assim como em Genet, tinha como objetivo colocar as pessoas brancas da plateia como representantes do racismo estrutural que assola nossa sociedade. Tanto que, para ficar bem evidente esse jogo, os atores brancos utilizavam uma plaquinha escrito plateia. Quando estreamos essa montagem, que posteriormente chegou a ser premiada pelo Prêmio Leida Maria Martins como o melhor espetáculo de longa duração daquele ano em Belo Horizonte, qual não foi minha surpresa ao receber o seguinte comentário de uma pessoa branca da plateia: "Nossa, Rogério, você colocou eles na plateia. Que coragem!" Este eles fazia referência aos estudantes brancos, já que, como observei aqui, não é fácil estabelecer uma marcação racial para esse grupo. Mas, além de eu estranhar muito o fato de que as pessoas estavam admiradas que eu não tive medo, como se devesse ter, de realizar aquela proposta cênica, tem outra constatação interessante: o quanto que a branquitude é identificada com o masculino, uma vez que esse eles era formado apenas por um homem branco, o restante eram 8 mulheres. O único homem dessa foto é o André, que está aqui na pontinha.
Aliás, o fato desse processo ter transcorrido com grande tranquilidade, sem que houvesse por parte das estudantes brancas intervenções do tipo diversionistas, que costumam questionar o porquê de abordar uma problemática social e não outra, estratégia que sempre é utilizada para desmobilizar o debate racial, tem justamente a ver com o fato de que era um elenco majoritariamente feminino e não cis-normativo, com muitas estudantes trans ou não binárias. Acredito que, talvez, por sofrerem na pele os mais diversos tipos de preconceitos, elas conseguiam se solidarizar melhor com a questão racial, para além de serem estudantes que me pareciam com uma formação política mais avançada nestas questões, que, felizmente, acredito, estejam sendo cada vez mais frequentes. Outro aspecto importante é que a cenografia desse espetáculo, que foi apresentado no campus da Pampulha e na Funarte MG, contava com uma instalação de faixas colocadas nas ruas, aos arredores dos espaços de apresentação, em que encontrávamos fala dos estudantes, dos atores e atrizes do espetáculo, que traduziam impressões sobre os episódios de racismo que vivenciavam enquanto estudantes. Isso foi de um processo que a gente construía com os estudantes de verificar a vivência deles ali dentro da própria universidade. Né, frases como não esquece a identidade, que basicamente pessoas que vêm da periferia, como eu ali, que vão ser criados com a mãe dizendo isso loucamente quando você sai de casa, principalmente quando você ainda é adolescente. Essa instalação gerou um desconforto em alguns professores brancos, meus colegas, que se consideravam atacados por aquelas informações, o que aponta para outra dificuldade em lidar com o racismo. Mesmo no meio artístico, em que era de se esperar uma maior abertura para o tema, ainda assim é bastante difícil lidar com a constatação de que o racismo faz parte do nosso cotidiano. Só para dar um dado, a Escola de Belas Artes, onde também sou professor da pós-graduação, aparece em levantamento da administração central da UFMG como a terceira entre as 20 unidades acadêmicas com a maior disparidade de professores brancos em relação à proporção de brancos na população mineira. Trata-se de um estudo realizado no ano de 2022, visando o correto cumprimento da política de cotas, que deveria corrigir a excessiva presença branca no quadro de docentes, aproximando-a mais da composição racial averiguada pelo IBGE para o Estado de Minas Gerais. Por fim, gostaria de citar uma última experiência, essa realizada numa disciplina em que solicitei que os estudantes criassem estratégias de mascaramento que pudessem problematizar suas vivências das questões raciais na escola. Neste exercício, os estudantes brancos foram os que mais tiveram dificuldade de se perceberem e se implicarem em suas criações. Mas gostaria de trazer o exemplo de um deles, que criou o que ele chamou... tinha essa faixa ainda, da Ana Pele, que é super importante. Mas o que ele chamou de branquinha do livre acesso, circulação sem abordagens, em que ele imprimiu imagens de fotos suas e de celebridades brancas e desfilava, isso é um aluno branco, e desfilava pela escola utilizando essas máscaras. Isso veio dele observar que, enquanto servidor branco da universidade, uma vez que, além de estudante, exerce a função de técnico administrativo em educação, tinha maior facilidade de acesso do que outros colegas aos espaços do campus. Assim como a proposta do exercício dessa disciplina, essa comunicação é uma espécie de convite para que as pessoas brancas, presentes aqui hoje, possam pensar de que maneira seria possível se implicar racialmente nas questões em que se encontram envolvidas no seu cotidiano, no trabalho, na família, em casa, independente da sua área de atuação, uma vez que, apesar de esperado que as áreas de humanidades e artes tenham um protagonismo em abordar estas questões, ela precisa ser pensada de modo global. Ou até quanto vamos continuar vendo exemplos como o galã branco de novela da Globo reclamar que não tem mais espaços para o perfil branco dele. Saiu recentemente na televisão, não vou apontar os nomes aqui. Como se as produções artísticas e culturais desse país, apesar de estarem se diversificando, ainda bem, não mantiveram a maioria dos seus elencos formados por pessoas brancas.
Reclamações similares podem ser vistas em relação à ocupação de salas de exposição, festivais, concertos de música, concursos para professores. Ou seja, como fugir da armadilha de continuar nos percebendo como outros? Como esse lugar de subalterno ao qual historicamente fomos designados e que leva a Sueli Carneiro dizer, logo no início da sua tese de doutorado, que vai falar do lugar da escrava, que provavelmente está inspirado em Lélia Gonzalez, que afirma em um texto seu que o lixo vai falar, e numa boa. Ela segue. O risco que assumimos aqui é o ato de falar com todas as implicações, exatamente porque temos sido falados, infantilizados, que nesse trabalho assumimos nossa própria fala. Foi inspirado nestes experimentos de elaboração discursiva, como proposto por essas duas intelectuais, fundamentais para a luta antirracista, que me arrisquei nesse experimento de realizar essa superpostulação da presença branca para abordar o racismo, no sentido de fazê-los perceber o quanto ainda nos pesa as várias alcunhas de negro, preto, afro, black, pardo, mulato, mestiço, cafuçu, nego, neguinho, periférico, popular, vadio, malandro, funkeiro, capoeira, macumbeiro, marginal, que são utilizadas muitas vezes de maneira fetichizadas para nos definir, ainda que mesmo quando em conotação positiva, elas servem de uma espécie de conforto para a branquitude, que ao nos colocar no lugar do outro, e frequentemente do subalterno, negam a nossa existência enquanto sujeito e ainda mantêm a expectativa de que sejamos responsáveis por sozinhos darmos contas dos racismos a que somos submetidos. Por mais que também tenha a esperança de Leda Maria Martins, de que esses epítetos e qualificativos que nos definem enquanto negros sejam provisórios e que um dia não precisemos mais deles, paradoxalmente, ainda hoje, alguns deles são fundamentais para a construção da nossa identidade e nossas narrativas. Como aparece na fala de um dos estudantes que viveu um dos processos que apontei anteriormente. Eu entro no TU, cito esse estudante, sem ter tido acesso nenhum à discussão étnico-racial, e é aí que começo a descobrir minha verdadeira identidade. Nesse semestre, pela primeira vez, eu tive acesso direto e de forma palpável a tal assunto. Lugar esse que se tornou uma virada de chave na minha vida. Essa minha descoberta pela ancestralidade, o que aguça, motiva, dá tesão e me faz acreditar mais em mim, no papel que eu desenvolvo enquanto agente cultural na sociedade. Essa descoberta de mim mesmo me dá força para apropriar das ferramentas de luta que alimenta, instiga e provoca o meu papel na cena. E eu já vou concluindo. Foi também no Teatro Universitário, em 2017, pouco antes da montagem de Os Negros, uma clowneria de Jean Genet, texto que fiz referência no início da minha fala, que, assim como esse estudante, também passei por um processo de racialização estimulado por outros discentes negros que me apontaram como o único professor efetivo negro da escola. Acredito que a redução das disparidades raciais na composição dos quadros da universidade gera esse processo de retroalimentação e acolhimento mútuo que contribui para tornar mais leve e possível a permanência de pessoas negras no ambiente universitário, sejam docentes, discentes ou técnicos administrativos, uma vez que nossos saberes e perspectivas socioculturais de mundo se veem melhor representadas e respeitadas dentro desse espaço de conhecimento. Por fim, ainda que não seja o melhor dos cenários, considero positivo que haja nesta universidade uma preocupação real em abordar questões como essas, refletidas em inúmeras iniciativas, das quais essa mesa e esse seminário como um todo são ótimos exemplos. Abrir espaço para a fala das ditas minorias e a disponibilidade para escuta me parecem fundamentais, principalmente quando se trata de um assunto para o qual, culturalmente, fomos ensinados a escamotear ou considerar inoportunos e agressivos aqueles que, porventura, ousem abordar as violências perpetradas pelos processos racistas. É isso.
Gente, tarefa insana, né? A gente agora, são 11 horas, a gente tem um tempinho ainda para a gente... Temos uns 15 minutos para a gente fazer, né, uma conversa, se alguém quiser se manifestar. Mas, assim, agradecer também ao Rogério, dizer, assim, da sua fala, né? Acho que algumas coisas que ficaram fortes, né? Que é essa ideia de colocar o outro diante da sua própria imagem. Acho que esse é o debate que se faz hoje em relação, né, a trazer a branquitude, né, para a cena, né? Porque a branquitude passou o tempo todo nos olhando, nos observando, né? Nós passamos aí, né, muito tempo observados, né, pelos sistemas, né, produzidos, né, e dentre eles, né, o sistema racismo, do qual a branquitude é o centro. Então, me lembrou muito isso, né, colocar o outro diante da própria imagem. Gosto muito dessa excessiva presença branca. Gosto muito disso, né? E acho que isso é também importante para a gente pensar os nossos, né, a maneira como a gente se organiza institucionalmente. Então, trazer isso para dentro da FMG, acho que é importante, essa excessiva presença branca, né? Seja na docência, né, mas também nos espaços de gestão. Tinha algumas coisas que eu me lembrei muito enquanto você falava, né, eu me lembrei também a fala do Altemar, me lembrei muito da Beatriz Nascimento, a crítica que a Beatriz Nascimento fez ao Cacá Diegues, né, quando ele, com Chica da Silva, né, ela fez uma crítica, um livro dela em que ela faz uma boa... O Negro por Ele Mesmo, né, esse livro dela, em que tem vários textos, e um dos textos é uma crítica contundente que ela faz, inclusive ela foi assim, né, muito rechaçada, né, na época, né, por uma historiadora, né, fazer uma crítica, né, ao pessoal das artes, né, do cinema. Mas ela faz a crítica exatamente por isso que você acabou de mostrar, né? Porque ela diz, olha, o Cacá Diegues fez um grande desserviço para nós, negros e negras, né? Porque a maneira como ele caricaturalizou, acho que é isso mesmo, né? Caricaturou, né? Não sei bem, mas assim, a maneira como ele fez isso, né, com a Chica da Silva, a maneira como ele compôs, né, o filme, né, nos coloca nesse lugar, né, coloca a Chica da Silva, né, nesse lugar, né, de uma mulher assim, né, exótica e de uma grande, digamos assim, né, uma mulher que tinha, né, era mais quase que uma dondoca, né? E diz, né, dessa maneira como a branquitude, né, é isso que você acaba de dizer, assim, né, a presença branca diante do outro, ou seja, como é que a branquitude nos pinta e nos observa, né? Então, fazer esse movimento que você propõe, né, que o Genê propõe, que você traz isso, é muito interessante, muito bacana, muito bom da gente ver. Bom, acho que as três falas elas convergem para a gente pensar, né, o lugar isso que o próprio seminário coloca, né, pensar cultura, democracia e cidadania, acho que são três temas, né, três conceitos muito complexos, né, e grandes, né, muito grandes, para trazer para dentro dele, né, como que a gente lida cotidianamente, né, institucionalmente, mas cotidianamente, com as práticas que nos colocam, né, sempre nesse lugar aí, né, que colocam, né, a diferença diferente nesse lugar do não, né, da subalternidade, nesse lugar de uma outra, eu diria que uma outra forma de desumanização, sabe? A sensação que eu tenho muitas vezes é isso, é que a gente acaba sendo desumanizado de outra maneira, né? Então, tudo aquilo que a gente, né, traz como as formas de desumanização que foram produzidas no racismo, né, na escravidão, né, que produziu, eu penso que isso hoje, aí Altemar, sua fala me traz muito isso, assim, né? Essas ficções dominantes, né? Elas acabam nos colocando também nesse lugar de aparente, né? Aparentemente somos colocados para dentro, mas somos colocados para dentro, né? Ou seja, é alguém que diz aonde nós podemos estar, onde devemos estar, né? E como devemos estar, inclusive, essa coisa da representação e da representatividade, né? Tipo assim, como é que você vai lá, né? E como é que você vai se comportar, né, como negro, como uma preta, né, na gestão uma das melhores universidades do país, sabe? Então, você tem exigências que são sempre colocadas para nós, né, que não são colocadas para os brancos,
né? Então, é isso. Né? A branquitude pode entrar na gestão da universidade e se comportar. A branquitude pode fazer, né? Mas, né, aí eu lembrei do Silvio, eu estava comentando até aqui com a Joana e com o Rogério, enquanto você falava, eu lembrei do Silvio, né? Silvio de Almeida. Né? A despeito de tudo, né, de tudo que a gente, né, tem que considerar como, né, como fato, há isso, né? Há todo o debate, inclusive dentro do próprio movimento negro, né, foi sempre essa, assim, né? Mas como assim, né? Então a gente acaba também sempre colocando essas pessoas, né, e querendo, né, de alguma forma enquadrar, né, nos enquadrar, né, pretos e pretas, indígenas, né, e LGBTQIAPN+, assim, a gente tem que estar enquadrado dentro de alguns lugares, né? Então, a gente tem que ter enquadrado alguns comportamentos. Bom, eu pensei em trazer para vocês, e aí deixar também para, né, para a plateia, acho que é bom, né, outras manifestações, pedir que vocês, né, e falem, né, as três falas, elas convergem para isso, assim, né? Isso que o Altemar trouxe, você traz, assim, o que é esse, de fato, como é que a gente sai desses limites que foram impostos, que a diferença, esse conceito de diferença é um desses limites que nos foram impostos, o conceito de identidade é um desses limites que nos foram impostos. Como que a gente sai desses limites que nos foram impostos? Né? Como é que a gente escapa, né? E como é que a gente consegue aí criar outras formas de ser e que não nos façam cair nesses essencialismos, né, que são criados em torno das diferenças, dos diferentes, das pessoas, das suas diferenças. Fiquem à vontade, né? E não sei se alguém também quiser fazer, talvez juntar, né? Uma coisa rapidinho sobre o que você falou, pode ser? Pode ser também. Pode ser depois? Então tem mais uma. Aí acho que a gente podia juntar, porque estamos com pouco tempo. Oi, bom dia. Eu queria parabenizar, está bem dito? Está bem Seu falado? nome? Seu nome? Mariana do Uruguai. Eu estava assim, escutando vocês com muito interesse, mas pensava, eu vou tentar falar em portunhol e em espanhol para meus companheiros que são de países do sul, que não, os países do sul não temos a história das políticas de quota que vocês têm, então a situação está um pouco pior. Porque eu estou escutando neste seminário que essas políticas, eu estudei assunto do gênero, das mulheres, colocou uma nova situação que habilita essas experiências. Mas nos países que não temos, ainda é o páramo, o deserto, sabe? E não tem nada, quase nada. Então, minha pergunta, eu sei que é impossível que vocês sepam tudo, mas o que vocês pensam para essas situações da Argentina, Uruguai, Chile, desses países que não têm essa possibilidade de ter os professores, os grupos, os festivais. Eu estou tentando fazer uma experiência com atores e atrizes afro-uruguaios que eles não se formaram, nem sequer eram aceitados nas escolas, eles não têm formação e estão trabalhando com atores brancos, com formação, e o tempo todo eu não consigo rolar o ensaio, porque o debate é o racial, é o tema racial. Eu penso, eu tenho que ensaiar, gente, mas não, porque os negros, os brancos, sabe, porque não temos essa situação. Então, se vocês, em suas pesquisas, olharam para os outros países, se vocês sabem o que está acontecendo, que é nada, sobre estes problemas em nossos países. Obrigada. Eu vou aproveitar. Tem mais alguém? Não? Eu vou aproveitar, então vou ler uma pergunta que foi encaminhada, né, por pessoal que está nos ouvindo, né, agradecer também, né, nosso público, né, virtual. Alvimar Neri fez uma pergunta e coloco para vocês. É possível vocês falarem sobre a síndrome do preto único? Então, acho que a gente fecha nesse bloco. Fechamos nesse bloco, então vocês podem aí. Vocês têm só 3 perguntinhas. Começa. Na verdade, eu ia comentar outra coisa, mas aí já foi vindo outra coisa. Rapidão, é porque me intriga bastante o que você fala, Rogério, a respeito dessa coisa de
teatro branco. Isso me interessa bastante, porque parece quase como se você usasse esse termo, parece uma ofensa. Não sei se você... Uma vez eu estava falando, eu assisti uma peça de um grupo de teatro lá em Belo Horizonte, eu achei a cara do teatro mineiro branco. E o jeito que eu não sei se é meu tom, às vezes as pessoas parecem que eu sou debochado. Gente, eu juro que eu não sou, eu só acho que existe um teatro mineiro branco. E parece que falar disso é uma ofensa, um deboche e tal. E não. Por que falar teatro negro é uma potência? A gente falar de teatro branco já é uma ofensa, né? E aí eu lembro... Ontem, no Negruras, curiosamente, a gente estava falando sobre isso, e aí me interessa muito interseccionar o debate, porque a gente estava conversando, não sei o quê, a respeito, a Anderson Feliciano disse assim, não sei o quê, mas eu sou cis, né? E a gente estava falando alguma questão sobre gênero. Aí eu disse assim, eu não entendi, Anderson, o que você quer dizer quando você diz mais? Assim, não seria e você é cis? Não, porque tipo, parece que o tempo todo a gente está dizendo assim, gente, desculpa aqui por alguma coisa, né? E aí eu fiquei observando isso por conta de um fenômeno que eu também observo. Quando a gente está nos eventos, uma das coisas que mais me interessa é quando as pessoas se audiodescrevem. E tem virado uma coisa muito comum a pessoa dizer assim, oi, eu sou fulano, não sei o quê, de pele clara. Aí eu fico pensando assim, gente, se eu fosse uma pessoa cega, eu saberia o que é essa pessoa. Aí dá vontade de dizer, se eu fosse cega, dizer assim, vem cá, você é negro ou não é? Porque o que é que você é? Assim? E as pessoas parecem que têm medo de dizer que elas são brancas. E aí existe um dispositivo de racialidade que ele se mantém tão universal que, atualmente, você se afirmar como branco é, de fato, ofender a si mesmo. E aí, quando eu perguntei, quando eu falando ontem com o Anderson, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, porque talvez essa seja a mesma estratégia da branquitude de não se racializar. Saca? A gente precisa entender quem somos nessa grande teia, assim, sabe? Não tem um problema você ser cis. Qual é a questão que está aqui pautada? Sabe? Vamos colocar as coisas sobre a mesa, vamos abraçar isso tudo para a gente ver se a gente constrói alguma coisa. Porque parece que as estratégias são as mesmas da branquitude para se safar de alguma coisa e dizer que não, sabe? A coisa é outra. É teatro branco, sim, gente. Foi. Desculpa, eu nem respondi. Porque eu estava ligado. Eu ia deixar para eles responderem. Só para pegar esse ponto, Tamara, eu acho que a questão é que revela, né? Por isso que eu brinquei quando eu falei que, para mim, foi importante localizar, porque não foi para mim essa, quando eu falei, tinham estudantes brancos na sala de aula. É porque quando a gente começou a usar essa nomenclatura, que era provocada pela dramaturgia, né, que precisava, era como se as pessoas se sentissem ofendidas de falar isso. Falar assim, peraí, como assim? E isso é muito engraçado, porque o negro, ao samba, a gente pode falar à vontade. Pode falar, o professor negro, Rogério, não sei o quê, é de um pesquisador. Agora, se você utiliza... E qual é o problema? Porque isso vai revelar os privilégios, né? Então, acho que essa é a questão. Por isso, eu tentei fazer esse exercício de fazer uma fala inteira sobre racismo que eu não utilizasse em nenhuma vez nenhuma palavra que remetesse a nós. Porque toda vez que vai discutir isso, a gente que fica no foco, e aí sendo, de novo, alvo. Né? Assim, então, acho que esse lugar, e para mim tem sido muito importante, e aí eu não, porque não é fácil responder a sua pergunta, assim, né? Mas me parece que essa ideia de convocar as pessoas para se pensar nesse lugar também, então, racialmente, né? Assim, como é que você se coloca nesse... Me parece um convite importante que, para mim, tem gerado efeitos muito positivos em relação ao trato com os estudantes. Assim, apesar de serem... Gente, absolutamente impressionante. Os estudantes negros conseguem imediatamente migrar para isso, e os estudantes brancos ou vão falar da avó negra, vão falar da memória. Eles não conseguem se pensar, é como se não existisse a cor. É impressionante, assim, né? É bem difícil de pensar. Mas eu acho que o que a gente vê hoje no Brasil, que ainda precisamos aperfeiçoar muito, eu acho que é fruto de muita luta do movimento negro, né? Que bateu, e aí fora de universidade, acho que o movimento negro tem uma coisa
e acho que é importante dar esse crédito, assim, não sou uma pessoa que foi ligada a esse lugar, e a minha, assim, tomar essa frente é uma coisa recente na minha história, e que tem a ver, se eu estou fazendo essa fala aqui hoje, tem a ver com a política de cotas adotadas no Brasil, que aumentaram o número de alunos negros e alunas, estudantes negras na universidade, e que eles puderam fazer, eu não sei exatamente o que é a síndrome do preto único, mas que eles fizeram isso, por exemplo, de chegar na sala e falar assim, professor, e é assim mesmo, você é o único professor preto aqui, e aí, qual é a tua? Você vai ficar aí pagando de branco e não vai assumir o seu lugar? Assim, eu acho que isso me levou a fazer uma revisão nesse... Mas eu acho que assim, bom, o movimento negro, e depois que caminhou por uma coisa muito importante, que foi a institucionalização dessas pautas, né? Eu acho que sem ter virado lei de cotas, a gente não conseguiria estar no lugar em que a gente está hoje, né? Então, eu imagino, no caso do Brasil, eu não sei como é a proporção de pessoas negras nos outros países, não é algo que eu tenho conhecimento, mas no Brasil é muito bizarro que isso não tenha acontecido antes, né? Assim, que só agora que a gente começa e sempre tendo ameaças, né? Mas eu me lembro muito da professora Nilma falando de quando, há 20 anos atrás, quando começaram as primeiras ações da UFMG, e por isso eu sou muito honrado de estar nessa universidade, porque eu acho que ela é uma universidade de ponta em relação a iniciativas como essas, né? A gente já tem 20 anos, mais de 20 anos, de políticas de ação afirmativas aqui dentro. Mas ela aponta isso, que conversava nos corredores ou com os colegas, e era similar ao que eu relato quando eu começo a desenvolver processos criativos lá no teatro abordando essas questões. As pessoas achavam muito estranho ou desnecessária a política de cotas, mas eu acho que o caminho me parece ser institucionalizar a questão e, né, assim, para conseguir algum avanço, porque senão é muito difícil sair desse lugar. Bom, vou começar, então, pela fala do Rogério aqui, pensando que a gente hoje passa por uma situação similar quando a gente fala das cotas trans, né? No Brasil, de uma maneira geral, inclusive a gente tem uma reação fortíssima que inclui, inclusive, né? Que inclui alguns grupos do feminismo, né, que são contra as mulheres trans utilizarem banheiros, por exemplo, né? A gente tem um total de 0 casos de estupro de mulheres por mulheres trans em banheiro, o que é uma coisa óbvia, me parece, né? Mas, enfim, ainda segue-se utilizando essa imagem. Então, a gente... E eu acho que é muito... em alguns aspectos, é mais fácil lutar hoje pelas cotas trans, porque a gente já tem uma experiência de cotas no Brasil, né? Fora do Brasil, os movimentos LGBTQIAPN+, são bastante desenvolvidos em vários países, né? Eu acho que na Argentina, né, a gente tem aqui no GEL um convênio e uma troca com alguns grupos argentinos, acho que talvez seja o país em que isso está mais forte, apesar do conservadorismo crescente, e aí, gente, é óbvio, né? O conservadorismo é racista, machista, LGBTQIAPN+, fóbico, capacitista, enfim, todas essas questões. Mas, então, eu concordo que a institucionalização é muito importante, mas, se a gente pensar assim, eu não sei o que é a síndrome do preto único, mas pensando na questão da interseccionalidade e como é que esse nome, pelo menos, conversa com a síndrome da lésbica morta, né? E a ideia de tokenismo, que o Altemar estava colocando aqui no começo da fala, porque, se a gente olhar para as produções culturais de uma maneira ampliada, assim, e, em geral, quando a gente tem uma pessoa... tem pessoas LGBT, que a gente tem uma pessoa, ou lésbica, ou trans, ou bi, ou gay, e daí por diante, né? Com algumas exceções que são imediatamente tagueadas, nomeadas, como teatro gay,
série gay, livro gay. Eu estava conversando há um tempo com uma escritora brasileira que se chama Natália Borges de Polessa, que é uma escritora lésbica e que tem uma produção grande e que fez um livro, né, um dos primeiros livros dela, ganhou o Prêmio Jabuti, que é um prêmio muito importante aqui no Brasil, se chama Amora, um livro delicioso, assim, de pequenos textos. E ela me contou que, quando ela estava fazendo doutorado, quando publicou esse livro, foi premiada e tal, e que a orientadora dela no doutorado chegou para ela e disse: bom, e agora você vai fazer o quê? Você já publicou um livro sobre lésbicas, né? Então, como assim? Então, está dado, né? Vamos pensar daqui para diante, você não precisa continuar nesse tema, esse tema aí já foi, né? Já gastou? Como se alguém dissesse isso para um autor hétero. Ninguém jamais disse para um autor hétero: olha, você já publicou um romance hétero. Ou um autor branco, você já falou aqui de pessoas brancas, né? Vamos em diante. Seria ótimo, inclusive, né, se esse tipo de exigência fosse feita para todas as pessoas, né? Porque a gente poderia, de fato, se embrenhar nos outros temas. O que me impressiona é que a gente segue reproduzindo de maneira acrítica, muitas vezes, isso, sem se dar conta de que, sim, eu sou branca, né? Eu não tenho outra experiência na vida que não seja de uma mulher branca e lésbica. E eu só posso contribuir para as discussões várias a partir desse lugar, né? Sem entrar na coisa do lugar de fala e tal, que, enfim, há outras questões. Mas eu queria pensar assim, que como é que a gente sai desse lugar, então? A gente só pode sair desse lugar a partir do momento que a gente amplia as presenças, né? E a ampliação da presença na universidade, eu acho que é um exemplo disso, mas também no fazer cultural, né? A gente precisa ampliar essas presenças sem que um beijo se torne necessariamente um beijo gay. Porque o que é um beijo gay, gente? Eu desconheço, assim, sinceramente. Um beijo entre dois caras, um beijo entre duas meninas, um beijo, ainda mais nesse tempo de não binariedade. Então, sem que o teatro se torne teatro gay ou teatro negro, né? Sem que o livro se torne um livro LGBT, né? Então, a gente precisa ampliar essas presenças para, inclusive, ter o direito de errar. Porque isso que Licínia está trazendo, eu acho muito importante, né? Eu não sei quantos homens no governo federal assediam, mas eu tenho uma segurança de que não seja só o Silvio Almeida, né, assediador no governo federal. Inteiro, né, gente? São milhares de pessoas. Então, a partir do momento em que ele pratica assédio, e eu acho que é condenável o assédio, não tem nenhuma dúvida disso, não estou passando pano para ele, mas isso ganha uma repercussão que os assédios cometidos por pessoas brancas, e a gente tem outras denúncias de assédio, não sexual, mas moral mesmo, essa semana veio à tona e tal, acontecem, né? Então, eu tenho certeza que vou apanhar por dizer isso aqui, mas assim, a gente tem que ter o direito de errar. Mas, para ter o direito de errar, a gente não pode ser o único, né? Porque, se Licínia erra na condução de uma pró-reitoria, ela está ali como se representasse todas as pessoas, todas as mulheres negras, mas todas as pessoas negras. Se eu erro no meu trabalho, como ouvidora, também estou ali na cota de mulher lésbica, né? E, olha, eu não estou absolutamente criticando a administração, pelo contrário, nós estamos nesses lugares. Mas precisamos estar mais na universidade, precisamos estar mais nas produções culturais, inclusive para podermos cometer os erros como personagens e como pessoas que as pessoas brancas, héteros, cis, sem deficiência, cometem cotidianamente, sem que a branquitude seja questionada, sem que a orientação sexual, o gênero, sejam questionados. Bom, acho que é isso. Gente, obrigada. Não, sobre a cota. Eu acho que, realmente, a gente está, no caso de Brasil, né, acho que a gente tem muita coisa ainda para avançar mesmo, mas eu acho que isso promoveu com que a gente já esteja discutindo outras coisas. Assim. Eu tenho essa sensação, sabe? Quando eu olho para os estudantes negros da UFMG agora, por exemplo, lá no Negruras, e a qualidade e a densidade do debate, assim, me dá, nossa, que legal, porque a gente já saiu da tese menor. E acho que aí é um caminho sem volta, assim, porque, de fato, a gente começa a imaginar muitas outras coisas, sabe? Eu acho que isso é bonito demais, assim. Emancipar o nosso imaginário. Gostei demais disso também.
muitas coisas boas nessa manhã de hoje, né? Muitos bons diálogos, né? Boas interlocuções. E tem alguém? Ah, Hola. desculpa, perdão. No, está bien. No, en la misma línea de lo que planteaba Mariana, yo vivo en Buenos Aires. Y en Buenos Aires, cuando hablamos de teatro blanco, por lo menos en el medio en el que yo me muevo, estamos refiriendo a un teatro liviano, insustancial, de comedia pasatista, en contraposición a un teatro de arte, a un teatro más inspirado, a un teatro más elaborado, ¿no? Entonces, lo que me parecía interesante marcar es cómo de pronto estamos manejando términos en nuestros países que están apuntando a diferentes luchas, ¿no? Luchas que tienen como clivajes que no son los mismos y que me parece interesante estar atentos a eso. Era un comentario nomás. Ah, tá ok. Só para observar que, nesse caso, professor, eu não entendo o teatro branco exatamente como ter uma categoria, mas muito mais como uma provocação mesmo. Ele nesse nosso caso, assim, pelo menos quando eu utilizo, ou quando acho que a Juliana ali vai utilizar, né, eu não entendo colocar tudo e falar assim, tudo que não é negro, então é branco. Acho que não é nem exatamente esse, né? Eu acho que tem a ver mais com de provocar para chamar a atenção para esse lugar um pouco de que também vem de um lugar étnico, né? Todas as coisas vêm de um lugar étnico também, né? Porque aqui isso é muito difícil, né? Quando você tem um estudante, por exemplo, que vem de uma tradição de dança afro, por exemplo, e chega na sala e um professor, isso ocorreu recentemente, um professor falou, pois é, mas a dança afro é étnica, né? O balé clássico, a gente tem que fazer o balé, porque como se o balé não fosse étnico, né? Assim, e muito localizado, tem as escolas exatamente de onde vieram, aliás, diferente do que propriamente a dança afro. Então, acho que é interessante mais como uma provocação mesmo, mas é interessante saber se conhecesse outras possibilidades aí, né, dessas denominações. Já eu consegui imaginar esse teatro branco mesmo, acho que eu vejo, inclusive, porque eu acho que tem a ver realmente com esse campo da ficção dominante, no sentido da construção de um imaginário do que é o teatro mesmo. Eu olho para você pensar na formação de atores, né, um certo modelo padrão de presença, um certo estilo de dramaturgia que se repete, um certo jeito de encenar. Então, eu nem sei, nem categorizaria dentro de uma distinção também entre teatro de arte e um teatro mais comercial. Não, eu acho que, inclusive, esse teatro branco ele é um câncer colonial, assim, sabe, que perpassa tudo. Inclusive, hoje, o que a gente chama de teatro contemporâneo, de pesquisa extremamente experimental, eu consigo ver um teatro branco. Saca? Então, é muito mais sobre um projeto, é uma cosmovisão colonial que está incrustada em tudo. E aí, obviamente, até no teatro negro, às vezes, eu consigo ver o teatro branco. Entende? É uma estrutura. Bom, vamos encerrar, né? Fernando já está ali, já assim, né, Fernando? Vamos encerrar, né? Então, a gente termina, digamos, nesse tempo, né, nesse pequeno tempo aqui, essa discussão que é muito complexa, muito ampla, né, o campo cultural, racismos, sexismo e LGBTfobias. Agradecemos, né, Joana, Rogério, Altemar, né, que estiveram aqui conosco nessa mesa. Agradecemos também, né, a plateia branca, né, que esteve nessa mesa, né? Adorei isso, né? E a gente segue discutindo, colocando em debate aí todo, né, o tema do seminário Cultura, Democracia e Cidadania na América Latina. Muito agradecida, então, a todos, todas e todos que estão aqui e que estão virtualmente.